E aí, Mano Joe, primeiro episódio do Estilo Joe Podcast. Se você não segue a gente, já segue, aperta no sininho aí. E no primeiro episódio, para começar, ninguém menos que meu amor, Dani Carter, que iniciou essa jornada comigo e tá aqui hoje, né, amor? Tô aqui. Parabéns, meu amor, pelo seu podcast, cara. Aonde você chegou, hein? Já pensou? Meu Deus, eu tô besta aqui agora. Obrigada por me convidar também. Que honra. Eu tô aprendendo com você muitas Tô. coisas. E é isso. E aí, é muito engraçado, né? As pessoas ficam olhando pra gente. Com certeza. Mas é sério, as pessoas pensam que isso aqui é fácil. Mas é difícil. Toda vez que eu assistia vídeos, eu pensava assim, nossa, só estão ali sentados, conversando pensava. um com o outro, que coisa fácil, Eu velho. pensava que era só chegar e conversar. Não ali, é? A gente tá aqui já tentando, é porque vocês não estão vendo, gente. Vocês não estão vendo, mas... Só de início desse podcast. Só de início. Mas é assim mesmo, que é bom que a gente vai olhar pra trás, né? E esse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho das nossas histórias, como a gente chegou até aqui no podcast, né? Com certeza. Eu acho que seria legal a gente começar, sabe como? Como que a gente se conheceu? Porque a gente sempre tem uma discussão sobre isso. Como que a gente se conheceu? O Joe, a gente trabalhou juntos, né, na mesma barbearia. O Joe é barbeiro, pra quem não sabe. E eu trabalhava num bar. E aí o Joe trabalhava do meu lado ali. E o tempo todo só me olhando. E eu ficava, cara, esse cara tá me olhando demais. Teve uma vez que ele me olhou tanto, mais tanto, que eu fiquei, tipo, nervosa, derrubei um monte de coisa lá, quebrei garrafa lá de cerveja e tudo, só porque ele ficava me paquerando o tempo todo, assim. E se fazendo difícil, né? Se fazendo difícil, mas me olhando o tempo todo. E aí ele jura que não foi assim. Não foi assim, não. Como é que foi, então? Eu cortava cabelo. Ali, enquanto eu cortava cabelo... Falar, Felipe, enquanto eu cortava cabelo... E ela ficava lá servindo os clientes, ela ficava me olhando. Aí, uma morena dessa, ficava me olhando com os olhar de leão, matadora. E eu ficava como? Eu ficava, rapaz, será que vai? E eu fui difícil, até o final. Não, mas... Assim, não vou, mas... Mas antes de chegar até nesse ponto aí, o Joe era muito... Você sempre foi muito dedicado com tudo, né, amor? E, tipo, lá na barbearia também não foi diferente, onde a gente se conheceu. Ele chegava... Fazia o que ele tinha que fazer ali, atendia os clientes dele, era o primeiro, às vezes, a chegar, o último ali a sair. Mas no início era muito, mas muito sério, né, amor? A gente nem se gostava, assim, naquele início ali. Eu não falava com ela primeiro. Ele não falava comigo. Achava ela muito chata. O bom dia dele era muito seco. Ou eu sou toda tipo, oi, gente, bom dia ali. Bom dia. Eu falo assim ainda hoje. Você ainda é... Não, mas hoje você é bem mais simpático. Bom dia. Um pouquinho da minha simpatia foi aí pra tu agora. Mas eu era assim mesmo. Mas faz sentido também, né? Tipo assim, tudo que você passou também, naquela época, né? Joe é da Ceilândia. Nascido na Ceilândia? Nasci na Ceilândia. Cresci na Ceilândia. Cetó. Fala aí, Mano Joe. Quebrada. E aí, Mano Joe? Mano Joe chega aí, Joe. Que a quebrada tá de boa. E é isso, a barbearia colocou a gente onde que a gente imaginava, né? Mas, amor, você sempre quis ser barbeiro? Tipo, você sempre foi... Sei lá, pensou nisso? Porque tem gente que, tipo... Não, eu nunca pensei... eu queria ser cabeleireiro, eu queria ser isso. Você pensava isso também quando você era mais novo? Não, nunca pensei em ser barbeiro. Meu sonho inicial, quando eu era criança, eu acho que mais pela a família, era ser polícia, né? Polícia? Isso aí você nunca me falou, não. Era. Mas por causa do meu pai, né? Entendi. Da família ali. Mas eu nunca pensei que eu ia ser barbeiro. Até porque, na época, tinha uma discriminação muito grande com barbeiro. Sério? Com homem barbeiro, né? Cortando cabelo e tudo. A família tradicional que eu vim, né? Uhum. Eles não... Você chegar e falar assim, eu quero ser barbeiro, pai. Que história é essa? Não ia dar certo, né? Mas aí, veio esse sonho, eu trabalhava em uma outra empresa. E eu vi o mercado que estava crescendo muito, era barbearia, estudei muito. Comprei 7 cadeiras. Que ano que foi isso? Foi 2014, 15. Bem no boom ali mesmo, né, que tava... 2015, comprei 7 cadeiras. Depois vi que não era daquele jeito, barbearia. Você já quis abrir barbearia? Foi, eu ia abrir barbearia, botar 7 barbeiros e ia ganhar dinheiro na minha cabeça. Eu vou abrir... Hoje a gente sabe como é que é isso, né, tipo... E aí não deu certo. E aí vendi as 7 cadeiras a preço de nada. Até hoje não sei de onde que foi esse dinheiro dessas 7 cadeiras.
E aí foi indo, trabalhando em barbearias pequenas, trabalhei na Ceilândia, cortava cabelo todo dia pra ganhar R$100 no mês, Nossa no início. Eu não tinha dinheiro da passagem, eu ia a pé, depois eu arrumei uma bicicleta pra ir. Não, era isso mesmo. Nessa época foi quando eu iniciei. Aí eu vendia saco de lixo. E cortava cabelo? Era um período e cortava cabelo. Pra ajudar a renda, porque senão Mas você não já tinha Sarinha. Eu já tinha as 2 filhas. Meu Deus. Aí eu tinha que, com essa renda, pagar o aluguel e as coisas, né? Lá de casa. E aí foi crescendo, rodei, né, em Brasília, no Areal, fui pra Ceilândia, Taguatinga, depois fui pra Asa Norte, que mudou o público. Nessa época eu cortava 60 cabelos no dia. Pra ganhar. Só tirava a capa e colocava. Não lavava cabelo, não sabia o nome dos clientes. Não tinha... Esse profissionalismo, não era só cortar o cabelo, né? Essa experiência que a gente gera hoje. Não tinha nenhuma noção na época de como fazer isso. Mas eu acho também que naquela época, eu acho que nenhum lugar tinha isso também, né? Eu acho que, tipo, barbearia mudou muito, assim, sei lá, alguns anos pra cá, né? Essa experiência, porque ainda tem muitas essas barbearias expressas, assim, né? De, tipo, chegar, pá, cortar cabelo e ir embora. E hoje em dia que acho que a pessoa também, o homem também procura bem mais por essa experiência também, né? Pela nossa experiência, procura bem mais do que apenas chegar, cortar o cabelo. Pode ser o melhor corte do mundo, mas se chegar só cortar o cabelo e ir embora, ele vai sentir falta de alguma coisa, né? Hoje melhorou muito, o homem ficou mais moderno. Com aceita certeza. mais mudar o visual. Com certeza. Antigamente o pessoal não gostava de fazer nada, né? Alisamento, sobrancelha. Era o mínimo do mínimo. E na época, só quem fazia barba era quem tinha muita grana, tipo... Porque ninguém ia fazer barba na barbearia. Tinha o Presto Barba. Então ninguém ia na barbearia fazer barba. Mas vai fazer barba na barbearia. E você já tinha barba assim também, quando você começou na barbearia? Tinha aquele bigodinho fininho, maloqueiro. Sério? Um cavanhaquezinho. Ai, Jesus. Tinha um cavanhaquezinho aqui assim, ó, um bigodinho. Corte. Sério, amor? Era. Nossa, velho, que estranho. Cabelo que bom arrepiado. que eu te conheci quando você tava melhorzinho, né? Quando você me conheceu, eu tava náufrago, né? A barba desse Tava tamanho. Tava mesmo, essa barba era enorme naquela época. Barba desse tamanho, cabelo... Era mesmo? Metade do... Era mesmo, o cabelo era enorme. Metade aqui do rosto aqui. Era mesmo. Dava pra amarrar na época que você me conheceu. E como é que você foi parar lá na barbearia que a gente se conheceu? Eu trabalhei na Asa Norte. E foi lá que mudou minha cabeça. Que eu comecei... Eu atendia muitas pessoas que eram das embaixadas. Eu atendia muitas pessoas que eram da embaixada francesa, embaixada americana. E eles começaram a cortar comigo. Não sabia falar inglês nem nada. E aí eles chegavam pedindo o número da máquina lá, dos cortes. Em inglês. E aí eu ia tentando adivinhar o corte. Eu tive que começar a estudar mais ainda pra eu fazer os cortes que eles queriam. Conta a história do americano que você falou, amor. Que chegou lá e você cortou o cabelo um monte de vezes e não era daquele jeito, mas ele sempre voltava. Era o francês. Tinha um cliente lá no início que toda vez ele falava do jeito que ele... Eu não entendia muito lá, eu não sei falar inglês, então... Francês. Francês, não, mas ele falava inglês. Ah, né? Inglês também? Ele falava inglês. Aí ele falava lá que queria o corte raspado e reto aqui. Raspado e reto. E eu sempre fazia o corte lá e na minha cabeça tava aquilo, né? Eu tentava fazer do jeito que ele queria. Aí passou muito tempo, eu já tava estudando, aí eu comecei a ver os cortes lá. Eu falei, velho, esse cara é francês. E ele falava sempre que queria um corte militar que tinha lá, na França. Aí eu falava, cara, eu não sei. Eu comecei a pesquisar, achei um corte parecido com o que ele queria. Isso depois de muitas vezes de já tentar fazer esse corte militar dele. Aí, no dia que eu mostrei a foto pra ele, aí ele falou, eu acho que é isso aí. Aí eu cortei, acho que é a 7ª, 8ª vez. Aí falou, agora sim, você acertou. Eu já tava falando português já, mano. Já tava aprendendo português só pra falar o nome do meu corte. Já tava falando português já. Aí ele falou, passa 0 aqui. E aí deu certo. Mas foi através daí, dessas pessoas que eu tive que aprender e aí melhorar o corte. E aí foi nesse boom aí, 2016. Sim.
Nenhum barbeiro sabia fazer degradê, a grande maioria não sabia fazer. Sim. E eu fiquei um pouco à frente de muitos. E aí fui lá pra outra barbearia. Pra Inova. E aí, quando foi um amigo meu que indicou, mostrou meus cortes, o pessoal gostou. E aí eu fui, já enchi a agenda, assim, do dia pra noite. Já tinha muito cliente lá. Consegui levar os clientes da Zenoff para Águas Claras. E sem contar que era o boom todo também naquela época, né? Tipo, de diferente então, também que encheu tava. 2 vezes. Quando eu já cheguei lá, tava... Uns 4 meses depois, eu acho que inaugurou lá, que eu entrei também. Tipo, nunca nem tinha pisado numa barbearia na minha vida. Muito lá, né? Nunca tinha pisado na barbearia na minha vida. Aí cheguei lá pra trabalhar no bar, pra vender cerveja especial. Sabia nem que existia cerveja especial. Na época eu bebia Skol. Não, mentira, calma, também não. Eu aprendi a beber cerveja especial com a Dani. Na verdade, eu voltei a beber por causa da Dani. E entrei lá, aprendi sobre todas as cervejas especiais. Eu bebia uma cerveja por dia que tinha lá, só pra poder aprender a vender cada uma delas, né? Eu pegava lá pra poder sentir o sabor e saber vender. Todas as que, tipo, eu não gostava, eu não vendia, ficava lá, ó, estagnada. Não dava, não ia. Mas as que eu gostava também, acabava, assim, na mesma hora. E chopp também, né? Era 2 barril de chopp. Não, chopp era demais naquela época lá, você tá doido. Tipo, o cliente ia lá pra cortar o cabelo, que era R$35, saía de lá com a conta de 500. E fora que tu virou, tipo, uma psicóloga... Psicóloga barbeira lá, né? Sim, não, psicóloga bartender. Do bartender. Tem uns barbeiros que são psicólogos. Pois é, justamente. Ele já fazia, tipo, 2 atendimentos lá naquela época, né? Já servia, ouvia a vida do pessoal. Exatamente. Passava a ficha técnica pra eles. Exatamente. Né? Que tinha que fazer, que não era tinha. Era massa. Naquela época lá, a gente aprendeu muito. Crescemos muito também, né? E aí, juntamos. E no que a gente juntou... Foi maior ainda, né? Quando a gente começou a namorar, primeiro foi um alvoroço, né? Porque depois o pessoal começou a falar que você me passava os clientes, tudo. Nossa, velho. O pessoal falava assim, só de lembrar que dele foi ridículo. A Dani, o Joe só tem esse tanto de cliente porque a Dani passa pro Joe. E aí, os perrengues que a gente já passou desde o início. As meninas ficavam com ciúme de você, porque você tinha uma camisa diferente. Que era triste. Falava que não ia dar certo. E os caras davam em cima de tu e confusão. E botavam um monte de coisa. Mas como é que é essa questão de... Sei lá, não sei no que vocês acreditam, gente. Mas assim, de mal olhado, de, né, olho gordo, de não sei o quê. Contar só uma história aqui rapidão. Que isso aqui foi... Nossa, se eu já acreditava antes, isso aqui só fez eu acreditar mais ainda. Você lembra a primeira aliança que você me deu? Lembro. Comprei uma aliança pra Dani. Joe comprou uma aliança pra mim. Maravilhosa pra ele também. E aí, trabalhava lá no bar, né? E aí, tipo, passou a semana inteira. A primeira semana que eu tava de aliança, todo mundo comentava. Nossa, e esse pneuzão aí no dedo? Ficava, não sei o que, Joe me deu toda felizona com a minha... O pessoal queria comprar a aliança. Com a minha aliança. Os caras falaram assim, gente, Joe, você não me vende essa aliança, não? Acredita, velho? Foi uma semana as pessoas falando da minha aliança. Quando eu acho que, tipo, no 6º dia... A aliança quebrou, velho. E a aliança quebrou, tipo, 2 vezes. Não foi só uma, não. O Joe foi lá, arrumou a aliança, voltou. No 3º dia foi lá e quebrou de novo. Eu fiquei besta com isso. E aí, hoje em dia, a gente não usa mais aliança. Vamos usar quando realmente concretizar e tudo. Mas, assim, foi muito cabuloso aquela época, né? Como é que era? Mesmo. Meu Deus. Foi uma... Eu não sabia se ia dar certo, se não ia. Muito... Com certeza. O início foi conturbado, né? Até todo o início. Se acalmar. Mas todo início. Até o início desse podcast aqui foi bem conturbado aqui agora. Foi mesmo. Mas estamos aqui, tá fluindo, tá dando tudo certo. Né? Ela já é mais profissional. Não. Já tá acostumado com Mas todo santo dia, né? Eu fico em frente à câmera, velho. Aí não tem como, não. Não tinha não como se não ser acostumar. você também, não. Já pensou? Imagina. Mas esse cara não vai falar nada. Gente, é porque o Joe não fala. Tipo assim, ele é muito... Ele é ouvinte, entendeu? Ele corta cabelo ali o dia inteiro. E ele faz... Justo. Mas assim, você escuta mais as pessoas, né? Você tem muito esse negócio... O Felipe tá aqui, que é cliente dele. Ele pode até confirmar isso, né, Felipe? Que, tipo assim, o Joe, ele escuta, ele te escuta. Então... Ele não fala muito ali, mas agora se você estiver, né, passando por algum problema, se você querer algum, sei lá, conselho, lógico que ele vai te dar. Mas, assim, de chegar e falar,
sobre o dia dele, ele não vai. Se você não perguntar, falar, ele não vai. Eu posso perguntar pra você, né? E aí, cara, como é que foi seu dia? Aí você vai falar, que legal. Exato. Aí se ele falar assim, e o seu, mano, Joe? O meu tá bom. O meu tá bom. O ouvinte é isso, né? Quanto menos você fala, melhor, mas faz todo sentido, porque tinha que ser assim. Porque eu falo demais. Imagina os dois falar demais. E a gente não dá certo. E é o seguinte, Jesus fala que a gente tem que saber fazer as perguntas. Então eu prefiro perguntar de que... Com certeza. Não é, mano, Joe? A gente tem que saber falar as perguntas certas pra gente poder passar uma coisa sábia, né? Com certeza. Ainda mais que... Você tá falando que eu não sei passar as coisas sábias, porque eu falo demais? Você muda a vida de 1 milhão de pessoas, Jefferson. Não, mas, né? Eu sei, amor. Mas eu acho que na barbearia, igual você falou, é porque já conheço, igual o Felipe que tá aqui, 9 anos. Então Nossa, 9 anos? 9 anos. Mais do que a gente, cara. Meu Deus. Sério. Nossa, parabéns. Tem 9 anos que eu atendo ele. Então a gente acaba, né, sabendo de muitas coisas, né? Da família e tudo mais. Vira família também, né? Vira família, né? Você vê o filho crescer. Não, ver ter filho, eu cortei né? O cabelo. Pois é, é o primeiro corte de cabelo. Nossa, deve ser uma experiência muito cabulosa, né, amor? Igual você falou, tipo, que você se sente, você tá ficando velho quando você vê seus clientes que você precisava colocar o banquinho pra eles e agora não precisa mais colocar o banquinho pra eles sentarem e cortar cabelo. E quando eles ficam adolescentes que não fala mais que não com fala você, mais, nossa. Falei, e aí, mano, Joe, tá tudo bom? Tudo bem? Acabou. Como é que vai ser seu corte? Não sei. É do jeito. Os adolescentes. Você lembra do primeiro corte, assim, de cabelo que você fez? Primeiro corte, eu fui no curso. Sem ser no curso, assim, já atendendo mesmo, assim, que a pessoa pagou ali pelo o seu corte de cabelo. Deixa eu te falar que eu não me lembro. Sério, amor? Caraca. Você tem, então, tipo, uma história que... Eu me lembro da primeira barba que eu fiz. Primeira barba? Como é que foi? A primeira barba que eu fiz, o cara chegou, né? Foi lá na Ceilândia. O cara chegou e perguntou se eu sabia fazer barba. Eu falei que sabia, né? Nunca tinha feito na minha vida. Aí ele pediu um cavanhaque. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço um cavanhaque? Aí eu... Mas ele tinha barba completa? Ele tinha barba completa. Caraca. E ele pediu pra fazer um cavanhaque. Nunca tinha feito na minha vida o cavanhaque. Às vezes ele deve estar até assistindo hoje. Pela da mãe. Vai lá na barbearia que agora ele aprendeu. Pode ir lá. E aí... Era outra época também. Mas não passei nada na pele. Eu passei a maquininha. Só veio com a máquina. Passei a maquininha aqui, fiz o cavanhaque dele. Deve ter saído muito torto na época, porque eu tava muito cru mesmo. Só que eu falei assim, eu vou fingir que eu sei. E confiança é tudo. Confiança é tudo. Exato. E aí eu fiz ali, atendi aquele jeito lá. E aí... Ele me falou alguma coisa, mas eu sei que ele não gostou. Eu acho que, tipo assim, vai melhorar, na próxima melhora, alguma coisa assim. Entendi. E é isso. Mas que bom, pelo menos ele foi mais de boa. Essa foi a primeira barba que eu fiz. Você tem alguma história, assim, que você lembra que, tipo... Sei lá, faz você pensar que, tipo... É por isso que eu faço o que eu faço. Entendeu? Igual quando a gente tava vindo pra cá, que eu te mostrei a mensagem da seguidora e tudo. Teve algum dia, assim, algum atendimento, alguma conversa ali que você teve com o cliente que você falou assim, cara, é por isso aqui que eu corto cabelo, é por isso aqui que eu sou barbeiro. É por isso que eu quero ter mais do que uma barbearia. Eu acho que na pandemia eu vi mais isso das pessoas. Na pandemia as pessoas ficaram muito ansiosas, com medo, né? Você lembra, você tava comigo. Mas eu acho que você lembra que eu vou falar aqui, do dia que eu falei assim, realmente é pra eu estar aqui, pra gente estar aqui. Chegou um cliente lá e foi cortar o cabelo. Fazia muito tempo que ele não ia. E aí tava na pandemia. E aí eu conversei com ele, trocamos uma ideia. E quando eu fui lavar o cabelo dele, ele falou, Joe, se eu não tivesse vindo aqui, eu tinha feito merda. Eu tava pensando em me matar. E aqui ia ser a última vez que eu ia vir aqui. E aí, por você ter conversado comigo, hoje eu tô saindo mais leve, eu tô saindo mais... E aí eu falei pra ele ir no lago, tomar um café... Você lembra. E foi uma conversa bem leve que você teve com ele naquele dia, né? Tranquilamente, falei pra ele. Foi bem tranquilo. Que ia passar, que tudo... A pandemia em si, né? As pessoas estavam... Como é que eu posso falar? Não sabia o que viria pela frente e tinha muitos que estavam desistindo na barbearia, né? Sim. A gente viu muitas pessoas.
E a gente tava ali pra apoiar, pra Sim. tentar levantar a pessoa, botar boas vibrações. E muitos deles ele eram foi um muito deles. sozinhos também, né? Tipo, esse cliente mesmo que você atendeu, parece que ele morava sozinho, não tinha ninguém, assim, né? Era o trabalho, sei lá. E ele foi lá, teve essa conversa contigo, acho que no final você até, tipo, abraçou ele e tudo. E aí, quando ele saiu, que você me falou, que você me contou isso, aí eu fiquei, caraca, tipo, Foi. que louco. Essa foi a história, eu acho, mais pesada que nós tivemos. Essa foi muito... De emocionante, Sim. né? Que a gente falou assim, não, velho, aqui a gente... E quando a gente montou a barbearia, a gente falou que todas as pessoas que entrassem na barbearia, a gente... Quem entrasse na barbearia era pra sair abençoada, era pra sair melhor do que entrou. Positiva, não só com cabelo novo, mas também com... Sair melhor energia, do que entrou, vibração justo. boa. Justo. E graças a Deus, Deus vem abençoando. E todas as pessoas que vão lá cortar cabelo, né? Sim. Sai com energia positiva, né? Sim. Esse negócio de energia é muito real, cara. É muito real, assim. Principalmente de criança também, né? Quando criança chega... Meu Deus, criança, quando eu atendo criança, parece que as energias renovam. Eu tô cansadão, estressado. Tendo uma criança, parece que chega vem em paz, assim. Eu falo, né, amor? Toda vez. Quando eu atendo uma criança, tô cansado, velho. Renova. É porque a conversa também é diferente, a preocupação é diferente. Não sei se você lembra daquela vez que a gente tava... Eu acho que não tem essa preocupação, né? Exato. Outros... Mas, assim, também não vem com aquela bagagem, aqueles problemas, assim, que a gente tem, né? Da vida adulta. Eu lembro daquela vez que a gente tava... Quando você morava na Ceilândia ainda, e a Sossô era menorzinha, a Sossô é a filha mais nova do Joe. E aí... A Sossô parou assim, a gente lá, tava todo mundo assim na cama, assim, tranquilo, todo mundo no celular. E a Sossô parou assim e ficou olhando assim, o que foi, Sossô, que você tá pensando, cara? Que pensativa que você tá. Sabe o que ela tava pensando? Que ela tinha tomado um todinho mais cedo e esqueceu de sacudir. Eu lembro disso. Ela, não sacudi o todinho mais cedo que eu tomei. Aí ela ficou assim, eu fiquei, véi. Eu queria. Tinha as pérolas dela, né? Nossa, que dali foi muito engraçado. A gente ficou, caraca, é isso que eu quero. Eu quero pensar no todinho que eu não sacudi antes de beber. Eu fiquei, caraca, esse é o meu problema do dia, gente. Entendeu? Mas é muito bom. Às vezes é tão... A criança, o problema da criança é o risquinho no cabelo. É o risquinho no cabelo. Eu quero fazer o risquinho no cabelo. Meu pai não deixa, tio Joe. Convence ele. É isso. Aí eu vou lá, o risquinho é na moda, o risquinho, né? Exatamente. E às vezes até deixa, né? E é uma felicidade tão... Não, quando deixa... Inclusive teve vou contar uma história aqui, foi engraçado, né? Que a mãe e o pai é muito tradicional. Você fala, não, o cabelo ele tá crescendo, deixa ele fazer um risquinho, já vai pra faculdade, vai estudar, você nem vai ver, curte com ele e tal, né? Falava pra ele. Aí um dia o menininho chegou e falou pra mim, nem falou pro pai, né? Falou assim... Tio Joe, lá na minha escola os meninos estão me chamando de menina. Aí eu, mas por quê? Por causa do meu cabelo. Era grande? Era grande o cabelo dele. Tá. Aí eu, não, era aqueles cogumelos, né? Sei. Aí eu falei, tão te bulinando, né? Aí eu chamei o pai dele na hora, né, ó. Vou falar o nome dele. Falei, fala aí, Tucão. Os teu pai que estão falando de você. Aí ele foi e falou pro pai, né? Aí o pai já ficou agoniado, né? Falou assim, não, ele não é mulher não. Tal. Aí, na outra vez, a mãe dele não deixava, né? Na outra vez, Joe, pode fazer o risquinho, que se a mãe dele reclamar, vai brigar comigo. Eita. Aí, no outro dia, esse aí teve coragem. Fez o risquinho, ficou bonito. Aí, agora a mãe sempre deixa fazer o risquinho e o menininho sai feliz. É o que leva sempre também... Ele leva sempre uns trem pra eu ver, uns livros, uns brinquedos, aí quer me mostrar ele. Entendi. Mas, às vezes, também, tipo, eu acho que é de uma forma, assim, que a mãe não quer... meio que deixar crescer ou já ver ele homenzinho, né? Porque cabelo cogumelo, você vê ali que, tipo, fica bem mais infantil, né? Fica mais menininho. E aí, assim que você, tipo, faz aquele corte, um degradê aqui do lado, faz um topetão, o menino já sai de lá, tipo, pronto pra trabalhar. E ainda mais hoje, os meninos que estão tudo moderno, né? Exatamente. A grande maioria chegam lá não no faz estilo, mais. Né, cara? A grande maioria não faz mais. Os meninos hoje não é igual antigamente. Não é. Que fazia aquele corte social ou militar. O que, tipo, eu acho que não argumentava também, né? Tipo, cabelo, assim. Hoje em dia já tem muito isso, porque, sei lá, quem é que dita os cortes de cabelo?
jogadores de futebol, entendeu? YouTuber, TikTok. YouTuber, justamente. Hoje os cortes são mais... Das crianças hoje são mais a influência dos TikToks do que dos próprios jogadores. É mesmo, amor? Caraca. Hoje em dia, o que chega de cliente, criança e adolescente pedindo os cortes dos TikTok é muito mais que jogador. Tipo, mostrando referência dos TikTokers. Hoje em dia, Neymar e esses outros jogadores... Ficou pra trás. Até a Copa do Mundo, nem na Copa do Mundo teve. Realmente, essa Copa foi totalmente diferente, né, do que a última. Só do campeonato lá do Brasileirão do Gabigol, que teve só. O resto foi só TikTok, YouTube. Caraca, como é que muda, né? Até isso aí também muda. Cabelo mais bagunçado Eu lembro daquela vez, eu não sei que corte foi que o Neymar tinha feito, que tava todo mundo chegava na barbearia pedindo aquele corte de cabelo. Tu lembra? Foi até lá naquela, onde a gente se conheceu também? Era um moicano. É moicano, não era? Faz tempo. Mas você também ditou muita moda também naquela época. A gente inventava os nossos estilos. É umas coisas muito doidas que o Joe fazia. E era tipo assim, de erro mesmo, era só tentando fazer alguma coisa ali diferente no cabelo. Não dava certo o corte na cabeça dele, não dava certo. Aí o cliente chegava lá, faz igual o teu. Era desse jeito. E saiu um monte de cliente do Joe, tipo, com o mesmo corte de cabelo do Joe, que não era pra ter dado certo. Igual. Exatamente. Igual assim, até a foto. Ele fez tipo uma lua aqui, não foi? Foi tipo uma era coisa tipo toda doida aqui. Raspado. Não, foi muito louco aquele dali. E todo mundo pedindo aquele corte de cabelo. Tipo, todo mundo não, né? Mas assim, uma grande maioria dos seus clientes, todos com o corte do Joe. Você via na rua, você ficava assim, quem é o Joe? Não sabia. Era cabuloso. Foi na Inova, essa aí. A gente fez esse corte. Pois é. E é isso. Vamos entrar então, gente, num assunto um pouquinho mais delicado agora. Eu sei que muitas pessoas assim podem olhar aqui pro Joe, ver essa carinha linda que ele tem, que eu sei. Mas ele tem uma carinha de playboy, velho. Eu sei que ele tem uma carinha de playboy. Assim, quem olha assim pra ele hoje... Só é a cara. Só é a cara, gente. Só é a cara, assim. Eu, quando conheci, assim, realmente a história do Joe, o que ele já viveu, por onde ele já passou, as coisas que ele já teve que fazer pra poder chegar até aqui hoje, pra ele poder estar aqui, ó, no Estilo Joe Podcast, é muito pesada, sabe? Eu acho que muitas pessoas que devem ter passado por isso, talvez não chegaria até aqui. Então, você tem que contar essa história, amor. Você tem que falar da onde você veio. Primórdios. Justamente, sabe? Pra poder chegar até aqui hoje, porque isso vai inspirar muitas pessoas também, sabe? Assim como me inspirou também. Eu venho de família muito humilde, mas humilde assim, no extremo, né? Quando eu era moleque, aconteceu um acidente com meu pai. Até antes desse acidente, nós tínhamos uma vida razoável. Não era rica, nem classe média. Era uma vida que dava para sobreviver. E a partir do momento que teve esse acidente com meu pai, a gente passou muita dificuldade. A gente passou muita dificuldade. Tudo bem. No seu tempo, tá tranquilo. Vai no seu tempo, mano. Bora lá. Eu não gosto nem de ficar falando. Eu sei. Quantos anos você tinha quando tudo aconteceu lá? Eu tinha de 7 para 8 anos. Seu pai fazia o quê, amor, antes, assim? Ele trabalhava na Coca-Cola. Na Coca-Cola? Caraca. Isso aí eu não sabia. E aí, vamos lá. E aí a gente passou muita dificuldade. Meu pai ficou 1 ano e 6 meses no hospital. 1 ano de coma. Ele ficou 1 ano de coma. E minha mãe teve que sair do trabalho. Ela fazia o que na época? Ela trabalhava... Tranquilo.
Bora, agora vai. Minha mãe era dona de casa, trabalhava era faxineira. Ah, tá, faxineira. Limpando a casa dos outros e tudo. Trabalhava na casa de uma mulher, sim. que ainda ajudou muito a gente. E nesse período, a gente ficou sem nada. Tipo assim, meu pai não conseguiu receber o dinheiro na época, e era muito pouco. E a gente começou a passar necessidade. Tipo, não tinha comida. Quem ajudava muito a gente era os vicentinos da igreja católica. Eles pegavam as comidas que eles arrecadavam e levavam lá para casa. O básico, arroz, feijão, isso, durante uns 6, 7 meses. Depois a minha avó veio para ajudar, porque ela viu a situação que tava feia. E aí eu já tinha uma irmã. Não, tinha não. Não, já tinha uma irmã. Já tinha? Eu já tinha a Anália. E sua mãe tava grávida das gêmeas? Não. Aí eu tinha uma irmã, Anália, e minha mãe tinha que ir pro hospital, virar à noite e tudo mais. E ficou esse tempo todo indo pro hospital. E aí eu tive que parar de estudar pra cuidar das minhas irmãs. E sua mãe já tinha gêmeas? Não, minha mãe ainda não tinha gêmeas. Aí minha mãe ia pro hospital, ficava cuidando do meu pai, e eu ficava com a Anália e a GCL. À tarde, às vezes minha mãe tinha que dormir lá, eu ficava também. Durante, acho que um ano eu acho, eu perdi a escola, assim, basicamente. Eu perdi porque eu tinha que ficar com as meninas, e muitas vezes eu não ia pra escola, porque eu era moleque. Você até aprendeu a fazer comida também nessa época, né? Eu cuidava delas, trocava a fralda, fazia comida. Eu lembro de uma vez que minha irmã queria comer um bolo. E não tinha, assim, as coisas lá em casa. Só que tinha farinha de trigo e ovo. E aí eu peguei, moleque, fui na vizinha, Dona Maria. Aí pedi pra ela anotar. Aí ela anotou como é que faz um bolo. Aí eu fui lá, moleque, fiz, botei. Saiu um bolo. Não saiu assim, nossa, um bolo. Mas as gurias, na época... Todo mundo comeu. Na época, elas eram pequenas, elas gostavam. E aí, vida que segue. E aí, meu pai saiu. Aí meu pai saiu, ele não conseguiu se aposentar. Meu pai teve traumatismo craniano. Ele perdeu uma parte do sistema nervoso da cabeça dele. E aí, quando ele saiu, ele não podia trabalhar. E o governo também não aposentou ele. Aí deu benefício. E até rolar o benefício demorou muito. E a gente saiu de um grau que a gente tinha uma certa condição legal. Assim, que meu pai trabalhava, conseguia custear a casa pra nada. E aí logo depois meu pai ficou meio doido, na época ficou agressivo, porque ele perdeu uma parte do sistema nervoso. Então se tu olhasse pra ele ficava doido, queria brigar contigo, te bater, até o remédio fazer efeito. Ele tomava um remédio muito forte pra acalmar ele na época. Eu lembro como se fosse hoje, o nome era Finatoína. E sempre que faltava esse remédio, o bicho pegava. E aí veio as gêmeas. Só que aí quando veio as gêmeas, minha mãe ficou 6 meses no hospital de novo. Meu pai saiu, e na época ele não era da igreja ainda, até ele ir pra igreja. E aí um amigo dele falou que ele não ia ter mais filho. Aí ele falou assim, então eu vou fazer um filho. Aí veio 2. Meu Deus. Veio a Esté e a Rebeca. E aí foi mais um perrengue, porque a gente não tinha condição ainda. Minha mãe, que era a mulher forte ali. E aí eu tive que continuar cuidando das outras. E ainda do meu pai, né? Porque meu pai ficou... Isso tudo você tava sem ir pra escola ainda? Eu ia, mas não ia. Entendi. Como que você ia focar, né? Tipo... Meu pai dava convulsão todo dia, moço. Todo dia. Meu pai ficou num ponto lá em casa, que ele ficou 1 ano deitado na cama, até ele andar. Ele fazia as necessidades dele no balde.
E aí minha mãe foi pro hospital, teve as gêmeas, elas nasceram prematura, minha mãe teve que ficar 6 meses lá. E meu pai, velho, não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão. Aí quem fazia tudo era eu também, pra elas, arroz, que era pior, porque quando minha mãe tava indo pro hospital, e meu pai tava no hospital, minha mãe fazia comida. Então eu não precisava tanto fazer comida, né? Uhum. Aí quando foi ao contrário, minha mãe teve que ficar no hospital, aí eu tinha que fazer comida. A gente só comia banana e pão, se for dependendo do meu pai. Meu pai comprava banana e pão, mano, quando tinha, né? Não, e tava bom. Eu era moleque também, matava a aula, ficava com as meninas, passava o dia todo na rua com as meninas. Aí essa parte foi, assim, muito crítica. 10, 11, 12 anos, a gente acordava cedo. Meu pai botava eu no ônibus quando ele começou a melhorar. E a gente não tinha lá em casa. Aí a gente ia lá pra Ceasa. Catar fruta do chão e tudo, pra levar pra casa, pra fazer. A gente acordava às 4h30 da manhã, aí pegava um ônibus ali na 070, só tinha 2 vias ainda. Numa via só, BR-070, estrutural. Aí chegava lá e catava tudo. No chão, botava num saco tipo de laranja, amarrava, botava dentro do ônibus e levava pra casa. Aí chegava lá em casa, separava o que ainda prestava, o que não prestava, aí fazia comida que tinha pra fazer, né? Salada, sopa. Por isso que eu não gosto de sopa. Será, amor? É. Só tinha sopa naquela época, né? Só Hoje tinha em sopa. dia tem raiva de sopa. E eu faço uma sopa tão boa, gente. Ele Não não é boa come de mesmo. jeito Mas nenhum. é boa, a sua sopa é boa. Você come, mas você come tipo assim, ok? Não, assim, se Sopa. for pra, eu prefiro. Não, mas eu entendo, né? Lógico, eu Eu prefiro entendo. carne. Eu entendo, total. E aí, teve uma época que a gente pegava muita fruta no Tatico, supermercado Tatico. Na Ceilândia tinha um supermercado Tatico, que eu acho que era o maior que tinha. Aí lá, eles jogavam o resto das coisas nos containers e a gente catava. Aí eu lembro nesse dia que eu era moleque e a gente não tinha comida ainda. Aí eu falo isso de boa agora, só que é agora. Mas aí, não, nós não tínhamos almoçado, já eram umas 2 horas da tarde. Aí no supermercado tinha um restaurante. Eles pegavam o resto da comida, botavam no saco e jogavam fora. Aí nesse dia, a gente pegou a comida do saco de lixo pra comer. Aí nesse dia a gente pegou a comida do container. Eu era moleque, eu tinha uns... Nessa época eu tinha uns 12 anos já. Já sabia das coisas. Então eu fazia tudo lá em casa. Meu pai não sabia mexer com cartão de crédito. Eu que sacava o dinheiro pra ele, que tinha tudo. Era muito pouco dinheiro pra 5 pessoas. E as gurias nasceu prematura, tomava leite não, mano. E não tinha, então o dinheiro ficava tudo pra elas, né? Aí nesse dia eu falei pra Deus que nunca mais ia passar por isso. Falei, Você acha que foi daí também que você começou a ter, tipo, essa mentalidade empreendedora? Porque você começou a ir pra lá, já criança, né, dessa forma aí, nessa situação que você começou a ir lá pro Ceasa, né, pegar as frutas e tudo. Quando é que foi que você começou a, tipo, ir pra lá pra poder pegar, pra poder vender? não. E ainda demorou muito. Foi? Aí era revoltante, não era inspirador ainda.
Aí eu queria matar todo mundo. Eu tava num ódio da vida. Eu tinha uma raiva de viver. Na época. Eu tinha 12 anos. Pra 13 anos. Todo mundo andava arrumadinho. Todo mundo, né? Tênis da hora. Camisa legal. Eu não tinha essas paradas. E além disso... Mas você já tinha essa mentalidade, que eu lembro da história do caderno que você queria, não foi? Desde cedo eu tinha... nessa época, pra sobreviver também, eu juntava latinha, Sim. Pegava ferro, quebrava pra vender. E aí o primeiro caderno de capa dura foi com meu dinheiro. Olha o sonho da criança. Cada um tem um sonho. Com certeza, ué. Você chegou pra sua mãe que você queria o caderno de capa dura, né? Do Frajola e do Piu-Piu, até hoje. Cheguei na venda da esquina. Falei, tio, quanto que é esse caderno aqui? O bicho, ele não gostava de mim, não. Você ficava perguntando, nunca comprava nada, né? Expôs esse moleque toda vez. Aí eu comecei a juntar latinha, cobre, ferro. Botei, pesou, deu R$25, mais ou menos. Nossa! Foi, mas foi muito ferro, muita coisa. Eu tive que arrumar uns 2 amigos meus pra me ajudar. Caraca. Eu ainda tive que pagar eles ainda. Ainda teve a diária ainda. Teve a diária deles. Da ajuda. E aí eu comprei meu primeiro... Véi, R$25 naquela época, eu lembro que eu comprei tanta coisa. Eu comprei o caderno de capa dura, que eu tanto queria. Eu comprei linha de pipa, comprei... Eu comprei banana na tua casa, eu lembro que eu comprei banana. Eu comprei... Eu comprei um peão. Eu lembro que eu comprei um Você peão. comprou um peão, amor? De jogar. Não, eu era rico. Nessa época eu era rico. R$25 pra mim. 25 conto. Oxe, era todo seu, né? Era tudo meu. E aí foi daí que eu... Mas eu sempre trabalhei, desde os 8 anos, com essas coisas, né? Sim. Agora de empreender, de, tipo, vender balinha no sinal. Sim. De vender fruta no sinal, foi... Eu já tinha 14 anos. 15 anos. Mas até lá, eu trabalhei no Lava Jato, eu já trabalhei... Como é que fala? Pintando carro? Eu lixava só. Trabalhei em lanternaria. É isso? Lanternagem. Trabalhei em lanternagem de pintura de carro. Aí de lá eu trabalhei de repositor de caixa. Trabalhei muito tempo de caixa. Nossa, não, calma. Acabei de lembrar aqui da história que você me contou. Isso aqui tem que falar, gente, porque eu acho que a pessoa que tá correndo atrás aí do primeiro emprego, acho que principalmente hoje em dia, né? Tipo, às vezes você fica pensando que você tem que ter o primeiro emprego, vai ser o emprego ali que você sempre quis, você sempre sonhou, e não é bem assim. Tu lembra do primeiro emprego que você falou? Que você tentou, na verdade, sua mãe tinha arrumado pra você e você tinha que ir até lá e não tinha o dinheiro da passagem, alguma coisa assim. Foi eu queria muito trabalhar, né? Aí eu falei que não ia estudar mais. Eu queria ganhar o dinheiro. A minha mãe falou que eu tinha que ir lá, atrás. Aí eu fui lá no mercado. Pode falar o nome de mercado? Pode. Eu fui lá no Super Sei. É bom que você já falou assim, Super Sei, Super Sei, querendo... Aguardamos o seu patrocínio, Super Sei. Fui lá no Super Sei, eu tinha uns 13 anos. Aí cheguei lá na como é que fala o nome daquele que tem no mercado? Recepção. Alguma coisa que tem ali de atendimento. Ali no setor. Era era no Super Sei. Aí fui pedir pra me contratarem, com 13 anos. Aí o cara falou, você tem que ter um currículo. Aí eu fui lá, mandei fazer um currículo. Que não tinha nada. Pra mim, ele falou que não tinha nada, tava estudando. Aí passou um tempo, me chamaram. Aí falaram que eu tinha que fazer um teste. Aí eu falei, mãe, não tem dinheiro pra ir lá não. E era lá na Samambaia. Aí eu peguei... Minha mãe arrumou um dinheiro lá, dinheiro da passagem de ida e volta. Se eu me perdesse, morresse, eu ia ficar no meio do caminho. Aí ela, vai lá, pergunta o cobrador onde que para. Aí eu fui lá, conversei com o cobrador, ele falou, senta aqui perto de mim que eu te aviso. Aí chegou, o cobrador, pode dar o sinal aí. Parei, desci, fui lá, um monte de gente, tudo adulto, eu moleque assim, falei, velho, isso aqui não vai dar certo pra mim não, vai embora. Aí eles me deram umas 3 folhas pra eu escrever e marcar uns X e uns negócios. Aí chegou na parte do RG, e eu não sabia o que era RG, que eu não tinha, tá ligado? Falei, que RG?
Eu falei, será que é o número do celular? Alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui o endereço lá de casa. Região que eu moro. Tipo... Aí eu fui lá e coloquei um número lá qualquer. Sem saber o que era. Eu cheguei em casa e falei, mãe, o que é RG? Ela é um documento de identidade. Eu falei, não passei não. Colocou lá uns 10, 15 números. O que é o comprovante de... Não sei. Não sei. Foi isso aí. E aí eu vendi fruta, balinha, trabalhei limpando o chão. Trabalhei limpando o chão muito tempo. E fui subindo de cargo na empresa. Virei gestor financeiro ainda. E aí daí que eu resolvi ser barbeiro. Não dava pra trabalhar em escritório. Eu tinha uma sala legal, tinha mesa desse tamanho aqui, ó, que eu tinha. Mas não dava, tinha que... Dei aula de educação financeira nas escolas públicas. E aí virei barbeiro. Aí, primeiro cabelo que eu cortei, eu lembro que o professor falou assim, velho, você já corta cabelo. Você é muito bom nisso aqui. E aí, no segundo dia de curso de barbeiro, no segundo dia, eu já pedi pra entrar na barbearia. Pra entrar na barbearia? Foi. Eita. Aí eu... Primeiro eu estudei o teórico todo. Ninguém leu o livro no dia. Quando chegou lá, eu sabia tudo. O professor perguntava a história do barbeiro, eu falava. Como é que usa navalha? Eu falava. Eu tinha lido tudo. A teoria toda, tu sabia. Isso que eu sei. Aí, quando peguei na navalha lá, ele falou, mas você já corta? Eu falei, não, mas eu vi. O que é assim? Aí, no segundo dia, eu fui trabalhar numa barbearia lá na Ceilândia. Falei pro dono que eu trabalhava uns 10 anos. Não, eu falei uns 3 anos, eu acho que deve ter falado. Mas tu mente, cara. Eu tinha que trabalhar. Eu falei, vou cortar. Não, e pior que o povo gostava dos cortes, sabe? E hoje, olhando assim, era muito ruim. Sim. Entendeu? Mas foi lá. Mas é a confiança, né, cara? Tipo... Aí eu cortava cabelo lá e cortava em casa. Da molecada da rua, dos amigos, dos vizinhos. Até aprimorando. Demorou pra caramba, né? E aí passei por várias barbearias. Aí consegui trabalhar no subsolo. Você já tá comigo aí nessa fase aí. Desde aí eu já sei um pouquinho, Você já sabe um pouco. Mas eu acho que a questão toda também, amor, tipo... Sei lá, que eu pego muito da sua história... É não se contentar com o seu presente ali. É não você, tipo... É você não aceitar aquilo dali. Sabe? Se você tá querendo mais e tudo... Você nunca... Eu acho, assim, pelo menos pelo que eu te conheço, né? Você nunca teve esse negócio de... Ah, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui tá suficiente. Ah, cheguei até aqui, tá ótimo, tá tranquilo. Só isso aqui, então. Não preciso mais de nada, não. Você sempre quis mais, né? Você sempre via, tipo... Tá, eu consegui isso aqui, será que eu consigo agora isso aqui? Vamos trabalhar pra isso aqui agora? Porque você poderia muito bem, no momento que você se tornou ali barbeiro, até hoje tá trabalhando pros outros. E não tem nada de errado com isso, se você tá trabalhando pros outros ali. Mas você tem que querer, né? Ter um outro, o que a gente tava escutando ainda agora em um podcast vindo pra cá. O seu propósito de vida, né? Ter o seu... Qual é o próximo passo que você quer? Por que você acorda todos os dias? Pra você fazer. Né? Porque assim, só dinheiro, nossa, é tão E se você se bota menor vago. Que o dinheiro... Exato. O dinheiro faz você, né? E é uma coisa que você... É uma coisa que você tem muito forte, assim, com você. Em tudo que você já fez. Em tudo. É muito maior do que tudo que conquistamos, né? Justamente. Você não é menor que um carro, se não é menor que uma casa. Justamente. Porque você consegue conquistar isso, né? A sua primeira saída, assim, daquela barbearia grande que a gente trabalhou, onde a gente se conheceu e tudo, foi uma saída super conturbada. Eu acho que como muita coisa na nossa vida, antes da gente ter uma grande bênção, a gente tem uma perca ali muito grande. Só que às vezes a gente fica olhando tanto ali pra aquela perca ali que é, tipo, tão grande e a gente não foca na bênção que está por vir, que vai ser bem maior do que aquela perda ali que a gente acabou de ter, né? Então, aquela primeira lá foi assim, caraca, eu acho que foi uma situação que aconteceu também com a gente, que a gente saiu, deixa eu contextualizar vocês aqui, né, no que aconteceu. A gente saiu dessa barbearia, gente, tipo assim, da noite pro dia. Foi literalmente isso, da noite pro dia. Tipo, hoje você tem um lugar pra você trabalhar e no dia seguinte você não tem mais. Foi literalmente isso. E no mundo, assim, de barbearias, se você, principalmente hoje em dia, se você não tem ali o contato ali do seu cliente, você meio que não tem nada.
Entendeu? Você tem que ter o contato ali do cliente pra, no momento que você sair dessa barbearia, se for pra outro lugar, você avisar pra eles poderem ir com você. Porque, querendo ou não, ali é o seu salário. Então, foi literalmente assim, foi da noite pro dia. Só que o Joe já vinha fazendo esse trabalho aí, como ele sempre fez, né? Sempre teve ali muito contato ali com os clientes dele e tudo. Mas ele tinha, eu acho que vamos dizer, metade ali do número dos clientes, né? E a outra metade meio que ficou perdida. Eu acho que até hoje em dia tem cliente perdido por aí. Alô, tá aqui, ó. Encontramos, o Joe tá aqui. Barbearia lá no Major, em Águas Claras, tá, gente? Até hoje mesmo. Mas é isso. E, tipo, dessa questão toda de você não se contentar com o que você tem ali, sabe? De não ser o suficiente. E não é eu acho que quando eu falo isso, às vezes a pessoa pode pensar, principalmente nesse mundo de internet, nossa, é muita ganância. Não é. Mas eu acho que não é nem essa questão do se contentar com o que a gente tem. A gente vai fazendo um trabalho simples, tão bem feito. Justo. Que as coisas vão E vindo, sendo grato por literalmente tudo. Vindo. Quando a gente começou a trabalhar no subsolo, a gente não queria só cortar cabelo. A gente queria fazer com que o cliente se sentisse em casa. Aí a gente fazia aqueles cafés, a gente fazia todo aquele ambiente pro cliente sair de lá melhor feliz. Do que justo. E principalmente no subsolo, a gente nunca olhou dinheiro. De você aprender o seu valor. De você saber qual que é o seu valor. Foi uma coisa, eu acho que, da principal que você teve. Eu já sabia o seu valor, mas assim, eu acho que muitas vezes, tipo, o Joe pode falar pra mim que, nossa, amor, você merece isso, você merece aquilo. Ele vê um valor que eu tenho, mas às vezes eu não vejo essa mesma coisa que ele vê de mim, né? Ou pra mim, por mim. E naquela época, ele saiu, e como ele saiu com a mão na frente e outra atrás, ele já tinha pegado uma proposta de uma outra barbearia. E nessa outra barbearia, o cara perguntou qual que era o cachê do Joe. Tipo assim, era como se fosse comprando o jogador, entendeu? Qual que era pra ir trabalhar. Justo, qual que era o valor dele poder trabalhar na barbearia dele que ele tinha acabado de abrir. E o Joe ficou assim, eu vou cobrar tanto, amor. Eu fiquei assim, você não vai cobrar tanto, você vai cobrar tanto. E ele, não, amor, não, eu vou cobrar tanto. Eu, não, você não vai. Você vai cobrar esse aqui é o seu valor, você vai pedir esse daqui. E ele, assim, com medo, inseguro, tipo, caraca, será que o cara realmente vai pagar isso pra mim? Porque era literalmente o que você tinha que pagar, né? Era algumas contas que você tinha lá. Era só o cartão. Era só o cartão de crédito. E ele chegou, sentou lá com o cara. Era 3 mil que eu ia cobrar. 3 mil, e eu falei pra ele cobrar 5. Não, você vai cobrar 5. Poderia falar pra cobrar 10, mas é onde a gente vê que a nossa mentalidade vai subindo, entendeu? E ele chegou e falou isso pro cara, e o cara, tipo assim, nem piscou. Nem piscou, tipo, ele sabia que o Joe iria trazer pra barbearia dele ia ser muito mais do que isso. E literalmente foi. Literalmente foi bem mais do que isso. Já tinha pago, já tinha sobrado, já tinha reformado a barbearia, já tinha feito um monte de coisa. E foi um aprendizado lá também muito maravilhoso, que foi ali também que já começou. Eu acho que, lógico, desde a época que você iniciou, o estilo Joe já existia. Só que nessa segunda que a gente foi, você já tinha um espaçozinho diferente. Você já conseguia dar um atendimento diferente ali pro seu cliente. Tinha cadeira de massagem ali pros clientes, entendeu? Já era uma coisinha diferente ali. Já era exclusivo. Já era mais exclusivo. E os clientes sentiam isso, né, Felipe? Os clientes já sentiam essa diferença de, tipo assim, você tá ali no meio de um monte de pessoas ali, ainda mais os clientes do Joe, como a gente falou aqui mais cedo, desabafam muito, né? Conversam muito ali com o Joe. Então, quando ele foi pra esse lugarzinho mais exclusivo ali, aí sim que ele passou a ser mais psicólogo mesmo, né, amor? Foi. Quando a gente mudou pro subsolo. Justo. Já foi um grande passo também. Foi justamente por isso também, né? Que a galera, muitos clientes cobravam um ambiente que desse pra eles conversarem. Exato. Pra eles falarem o que eles quisessem, só a gente ali, né? É o que muitas pessoas hoje em dia, minhas seguidoras mesmo, tipo, me perguntam muito, Dani, por que o Joe, na barbearia dele, tem uma salinha só pra ele? Por que ele não atende lá fora com os outros meninos? Porque só ele tem aquela salinha ali. E eu tenho que explicar que não é porque ele se sente diferentão, não é por causa disso. Por mim, eu trabalhava lá. Justo. O Joe gosta de estar ali na bagunça, de estar ali com todo mundo. Mas a razão que ele teve que ter aquele lugarzinho ali pra ele, não foi por causa dele, foi por causa dos próprios clientes mesmo, que se sentiam mais à vontade daquele jeito. Eles se sentiam pediam, que... Né? Quando eu trabalhava com ele, o cliente saía de lá e falava assim... quanto que foi o corte? Eu falava tanto. E a sessão de terapia?
Era literalmente isso. Então, já começou nessa segunda barbearia que a gente saiu naquela coisa conturbada. Depois a gente vai ligando uma coisa com a outra, né? Como que as coisas acontecem por uma razão. A gente saiu de uma forma conturbada, fomos pra lá, você teve seu primeiro lugarzinho mais exclusivo. Depois fomos pro subsolo, de uma que era de uma barbearia, que era outro, né, tipo, outro lugar mais exclusivo ainda ali pro cliente, até você chegar e montar a sua. Você lembra o que você falou no dia que você encontrou a loja pra montar estilo Joe Barbershop? Não. Você não lembra, amor? Que a gente tava na busca o tempo todo por essa loja. Procurando loja, já tinha decidido, vamos sair daqui e a gente vai abrir a estilo Joe. E aí fomos lá, atrás, via olhando um monte de loja que a gente gostava e não dava certo, do nada a pessoa voltava pra trás, não dava certo. E aí você foi numa segunda-feira, que a segunda-feira é sua folga, né? Quando deu na segunda-feira, o Joe falou assim, é hoje que eu vou encontrar. Hoje eu vou encontrar essa loja. Isso eu lembro. E foi dito e feito. Ele saiu, quando você, sabe, bateu o martelo, é hoje, acabou. Não vai ser amanhã, não vai ser próxima semana, não vai ser próximo mês. Hoje que eu vou encontrar. É, a gente encontrou. E no subsolo a gente ainda passou 2 anos e meio. Exato. Era pra passar só 1 ano trabalhando lá. Aí quando chegou nesse ano que a gente começou a procurar a loja, aí chegou a pandemia. Sim. Aí a gente ficou mais 1 ano esperando a pandemia passar. Aí a pandemia não passou. Trabalhando totalmente escondido. Agora eu posso falar, não vai preso não, né? Não vai preso não, vai? Vai não, né? Tartarugas Ninja. Mas é sério, gente. A gente tava até relembrando dessa época aí, né? Que a gente tava trabalhando lá escondido. Porque, lógico, tinha que manter. Tinha acabado de abrir a barbearia. Como é que o Joe ia pagar o meu salário, gente? Pelo amor de Deus. Tinha que estar lá trabalhando. Colocava ele pra trabalhar mesmo. E aí, tava lá todo mundo, né, cortando o cabelo. E aí tinha colocado, tipo, uma cortina. Porque isso é blindex, né? Nova, já na estilo Joe. Tinha colocado, tipo, um blindex. Então dava pra ver de fora pra dentro, que tava trabalhando e não podia. Colocamos uma cortina lá, blackout. E eu falava pro cliente, olha, fica no carro, que quando o Joe estiver disponível e o outro cliente sair, você entra. Só que assim, a gente seguia, lógico, todos os protocolos. Era todo mundo com máscara, todo mundo, né, o álcool em gel, era tudo certinho. Né, era pra literalmente se manter. E aí, teve essa vez. Eu tava atendendo um cliente, só que a o gente Joe tinha um tava cliente lá. Justo. Era já 2 pagando. pais, era 2 pais. Um cliente pai e filho, outro cliente pai e filho. E aí o outro cliente já tava pagando e o Joe já tava atendendo o próximo dele. Eu tava atendendo um. O outro tava pagando, não era? Isso, o outro tava pagando. Isso já tava atendendo o próximo e o próximo já estava prestes a chegar. Só que ele chegou mais cedo e não avisou. 2 horas antecipado e não avisou. Avisou. Aí ele bateu no vidro. Gente do com a céu. chave. Aí fez aquele barulho de vidro, né? E aí eu sou aí muito os caras medrosa. Se esconderam. Eu sou muito medrosa. Todo mundo saiu correndo. E aí todo mundo começou. Barbearia. Falou, Joe, cala a boca, fala baixo. Não, e todo mundo falando todo mundo assim. Se tremendo. Gente. E a polícia vai multar todo mundo, a gente vai ser preso. Aquela coisa e morrendo toda. de medo. E aí do nada. Hora, véio, gente, esperando. não, aí do nada. Não, e aí ele ainda bateu umas 2 ou 3 vezes, né? E aí vai lá e manda mensagem. Oi, já tô aqui. Vocês estão atendendo? Eu fiquei, não. Mas eu não tô acreditando, não. Aí, era o próximo cliente. A gente falou assim, é você que tá aqui fora? Aí ele sou, pô. Sou, eu que tô batendo aqui. Já bati 3 vezes. Nossa. Véi, foi tenso nesse dia. Nossa, aí foi horrível, velho. E assim, foi uma época também que a gente, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que quem não tinha começou a ter ansiedade. E a gente já tava sofrendo muito com ansiedade nessa época, porque a gente já veio do subsolo. Sabia, né? A gente já veio do subsolo, que foi aonde, sei lá, eu acho que ali foi, lógico, foi um aprendizado muito bom de trabalhar no subsolo. Só que, assim, eu acho que pra nossa saúde mental, eu acho que foi uma das piores épocas que a gente já passou, pelo menos o último ano. De manhã, sem ver a luz do dia, e sair à noite sem ver a luz do dia. E a gente não tinha nenhum tipo de vitamina D, a gente não tinha nada, porque você entrava e você saía. E aí, quando veio a pandemia, era só energia negativa. Tipo, quantas vezes que a gente já atendia pessoas... A gente não, o Joe. Atendia as pessoas que desciam lá e era, tipo, muitos médicos. Então, Joe, só hoje morreu 45 na minha mão. Joe, minha mãe, meu pai. Então, assim, a gente ficava também muito mal com isso. E quando o Joe pegou Covid, então... foi tenso. Ali foi a pior época também. E quando a gente abriu a Estilo Joe...
Já tinha passado 2 anos e meio que a gente tava no subsolo. A gente foi pra barbearia. O Covid meio que tinha acabado. Aí tava tudo indo bem. Tudo bem. E aí a gente contratou o Alan. Foi. E aí o Alan tava bombando, aquele negócio, a agenda pipocando. Aí depois... Aí foi lá e fechou de novo. Lockdown de novo. Que aí é onde foi toda essa turbulência. Que aí a gente falou, agora... A ou gente vai espera. Ou racha. A gente espera. Justamente, já tinha tomado a vacina e tudo, né? E aí depois de tudo isso, eu peguei o Covid. Foi... Depois de 1 ano que a gente tava na barbearia que eu peguei o Covid. Foi. No finalzinho que o Covid tava acabando, aí eu decidi pegar o Covid. Todos os clientes pegaram, todo mundo. Eu falei assim, agora sou eu que vou pegar. Agora é minha vez, agora eu posso. Aí foi quando eu quase morri. Gente, o Joe escreveu um testamento. Eu escrevi um testamento. Ele escreveu um testamento. Sabe o que ele deixou pra mim? A barbearia e o carro. É o que dá lucro. Dá dinheiro, não é não, Lipe? Eu fiquei, tu ia e eu ia ter que cuidar da barbearia. Ué, o que ia dar lucro, não é não? Tem que deixar o trem com quem é inteligente, né? Eu ia deixar com quem não sabe. Vou deixar com a Dani, que é a única inteligente aqui desse lugar. Caraca, velho, não tinha nenhum dinheirinho aí guardado não pra mim. E tu ia ficar com o carro e a conta da barbearia ainda, velho. Tinha um monte de dinheiro caindo ali ainda. Pode ser. Deixei uma também. parte lá, assim vai ficar aí. Não, mas ele realmente foi muito... E foi a virada de chave também. Com certeza. Na minha cabeça, né? Foi mesmo, foi daí que você criou coragem pra comprar o carro dos seus sonhos, não foi? Foi que aí eu comprei o Corolla. Foi. Que eu falei assim, velho, eu vou morrer, esse dinheiro vai ficar aqui, vou lá amanhã comprar um Corolla. E é uma coisa muito doida que o gerente da Toyota, né, falou pra ele que teve muitas pessoas que foram lá comprar carro porque todo mundo pensou que ia morrer. Teve uma alta nisso. E aí aí eu fui lá, saí pra comprar o carro, né? No mesmo dia, né, eu comprei. Aí eu falei assim, vou comprar um carro hoje. Não, vou só ver, vou ver. E você queria comprar o modelo mais velho. Eu falei, você não tava nem olhando o modelo novo. Vou comprar um 2017, Corolla 2017, que é o que eu consigo pagar na minha cabeça. Aí eu saí e falei assim, Deus, se for pra eu comprar esse carro, bem. Se não, amém. Aí eu fui, chegou lá, o cara falou assim, não, cara, faz um test drive nesse carro novo aqui. Aí chamou a vendedora, e aí a vendedora... Foi lá, eu falei, não vou fazer test drive não, porque eu não vou comprar esse carro novo. Já tava dispensando, né? Mas você vai gostar do carro. Eu falei, mas é lógico, é um carro novo, zero. Não tem como eu não gostar. Eu vou gostar. Aí ela foi e falou assim, eu lembro como ela falou assim, cara, você tá com indicação do gerente, dá uma volta no carro, depois a gente conversa. Eu, tá bom. Aí eu dei uma volta e tal, e quando terminou, não quero carro não. Ela, mas você nem ouviu a proposta? Aí eu falei, mas eu sei que vai ser caro e tal. Aí depois eu sentei e falei assim, velho, eu falei que... Quando eu tava sentado, eu falei que se fosse a vontade de Deus, eu sairia com esse carro daqui. Ia ser fácil, né? Aí eu fui e pensei, Deus, se for pra eu sair com esse carro daqui, vai ser fácil. Não vou mexer um dedo, que você falou. Não vou mexer um dedo. Eu falei bem assim, não vou mexer um dedo. Eles que vão se virar. Aí eles começaram a me dar desconto, me dar placa, me dar pintura, me dar isso, me dar aquilo. E aí quando pensou que não, a parcela saiu do preço do usado. Do que você ia comprar, né? De 2017. Ficou 36 de 1.600. Aí eu falei, bora. E aí ele falou assim, ó, o carro só chega daqui 6 meses. Aí eu saindo da concessionária, um cara foi lá. Não, aí você já veio a outra questão, né? Que você tinha que vender o seu carro atual. Então, assim, pra vender o carro atual, né? Ele tinha ter que ir atrás, anunciar, papapá. Então, assim que você saiu da concessionária... Eu saí da concessionária, peguei a BR, aí um cara buzinou, tá vendendo? No meio da rua, mano, como é que pode? Tá vendendo? Aí eu falei, tô. Aí ele falou assim, quer quanto? Aí eu nem sabia. Aí eu falei, não sei, eu tô fechando negócio com a Toyota ali. Eu te dou 25 mil agora. Eu ia vender por 23. Caraca, velho. Aí eu falei, uai, pode pegar. Aí no outro dia ele foi na barbearia. Ele foi lá pegar. Foi na barbearia, pegou o carro. E aí o meu carro, que ia demorar 6 meses pra chegar, demorou 1 semana. O gerente me ligou, Joe, teve um cliente que deu baixa no carro e não quer mais. É o carro igual que você quer, branco pérola, XEI, do jeito que você quer, modelo novo, frente nova, tudo nova. Se você quiser, eu já coloco pra você. Aí eu falei, é a mesma coisa? Pode ser. Aí já peguei o carro.
Cabuloso. Não, essa história aí, você tá doido, velho. E foi onde que teve a virada de chave, que igual você fala, do valor, né? Que até aí a gente não sabia. Exato. Mudou o contexto inteiro da barbearia, dos clientes, do atendimento. De outros barbeiros, né? Você já conseguiu mudar muita percepção de outros barbeiros. Porque às vezes pensa que não merece estar num carro novo do ano. Pensa que não consegue cortando cabelo também, né? Exatamente. O barbeiro pensa assim, velho, eu sou... O próprio barbeiro já diminui o próprio trabalho. Ainda mais a galera que trabalha e pensa que barbeiro vai ganhar só 2.000, R$2.000. Exato. E pode ganhar muito mais. Exatamente. Só que não sabe o valor porque a profissão em si já é desvalorizada. Uhum. Que os próprios barbeiros não se valorizam. Exatamente. Eles já se diminuem, né? Porque é uma profissão que fala, eu não dei certo na vida você barbeiro. Exatamente. E hoje não é assim. De jeito nenhum. Hoje em dia você tem que estudar pra caramba, você tem que atender sobre atendimento, sobre gestão de pessoas. Não só corte, né? Eu falo que hoje em dia... É o que a gente tava falando, do ir além do que só cortar cabelo. Beleza, você quer só cortar cabelo, só fazer a barba? Você pode. Não tem nenhum problema, só que você vai ser mais um. É literalmente isso. Só continuando então, amor, nessa, tipo, que a gente tá falando sobre mentalidade do barbeiro. Qual conselho você daria pra um barbeiro que tá iniciando hoje, pra um barbeiro... 3 conselhos, tá? 3 conselhos. Pra 3 tipos de barbeiros. 3 conselhos. Vou dar pra um que tá começando. O que tá começando agora, o que tá pensando em começar, o que tá começando agora, o que já é barbeiro e o que tá, tipo, sei lá, vamos dizer que desmotivado da barbearia. Gosta, mas tá desmotivado. O que tá começando, o que tá no meio, o que desmotivou. Isso. O que desmotivou, vou começar pelo que desmotivou. Eita, tá bom. O que desmotivou, ele parou de tentar já, né? Então... Às vezes não é aquilo que ele tá sonhando. Se ele já desmotivou, já parou, talvez ele tenha que concentrar as energias dele em um propósito maior, porque senão ele ainda estaria. Quem tá começando, e isso eu aprendi comigo mesmo, e outro dia eu vim aqui no podcast conversando com o Júnior, ele me falou uma coisa. A gente não sabe o que vem daqui 2 anos. Então, lá atrás, eu não sabia que eu estaria aqui. Então, no começo é ter persistência, trabalhar muito, estudar. Barbeiro, estuda. Não tem outro jeito de crescer na barbearia se você não estudar. Não é só corte de cabelo. Você tem que estudar relacionamento com pessoas, gestão de pessoas, gestão de agenda. Você tem que ter uma educação financeira, porque você que paga seu salário. Então, no começo, vai ser muito importante você saber guardar dinheiro nos tempos que você não vai ter. E isso, no começo, quase ninguém sabe. Quando dá aquele boom na barbearia, trabalha, ganha muito e às vezes gasta tudo. E no começo é muito importante investir. Reinvestir, reinvestir, reinvestir. Seja numa tesoura. Em que? Isso, em que? Seja numa tesoura, seja numa máquina, seja numa capa. Tem que investir no visual, cabelo, barba, roupa. Seu network é muito importante. Uma coisa que você tá fazendo agora na própria Estilo Joe é dando um vale de, R$50 pros seus barbeiros, né? Pra eles poderem presentear os próprios clientes, né? Eu deixo R$50 pros barbeiros, pra eles... vou dar uma dica pra vocês agora que é barbeiro. Vocês querem fidelizar seu cliente pra ele nunca mais cortar com ninguém? Chega nele e dá uma Heineken, um refrigerante, um suco, qualquer coisa que ele nunca mais vai te largar. Eu dou R$50 pros barbeiros e falo pra ele, tem aqueles clientes especiais, tem aquele cliente que você sente no coração que precisa. Eu dou geralmente para aquele que eu sinto no coração. Então, eu falo, vou deixar R$50, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Pomada, bebida, e a pomada lá sai no preço de custo. O que o barbeiro não paga, o preço que a gente vende no comercial. Então, o cliente chegou lá e ele fala assim, cara, tem uns barbeiros lá que já fala, né? Já pega a cerveja, nem pergunta se o cliente quer. Já sabe que tá vindo, já abre o freezer. Já abre a cerveja aqui e fala aqui, ó, essa cerveja aqui é por minha conta. E é uma coisa tão pequena, assim, pra você fazer, e tão grande pro cliente, que o cliente chega, o olho chega, brilha, e na né? outra, é uma coisa tão pequena. E na outra vez, o cliente já pede a cerveja, já pega outra, e no dia também, né? Exato. Teve um cliente que bebeu 5, o barbeiro deu 1, ele bebeu 5. Então ainda foi bom pra mim, entendeu? Já se pagou a primeira. Então, isso as pessoas falam que é puxa-saco. Muitos barbeiros na nossa área, mas ficar puxando saco de cliente. Gente, você depende dele. Ele é seu chefe ali naquele momento. Então, e não só
de dependência, mas se você quer crescer na área e potencializar a sua agenda, você tem que ficar ligado nos detalhes. Exato. Que é a experiência. Você saber o nome do cliente. Se você lembrar da história que o cliente contou da última vez, né? Se você chega e sabe o nome do cliente e lembra pelo menos um pouco da história do cliente. Ou olha o Instagram do cliente e fala, o Felipe gosta de kart, o Felipe gosta de BMW. Ele surfa. Vamos falar sobre surfing agora. Chega lá, e aí, Felipe, tudo bom? Tá com um carrão novo? Mas isso gera conexão com esse cliente. Com certeza. E quem já passou dessa fase toda, e também inicial, acho que o importante é ter um alvo. Uma vez lá atrás me perguntaram, Joe, por que você corta cabelo? E eu falei, cara, pra eu ter minha barbearia. Só que eu não sabia que lá atrás já era meu alvo. Porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Sim. Então, se você não tiver um alvo, você vai caminhar sem direção. Então, quero ser o melhor profissional de corte. Eu quero ser destaque na minha área só em penteado, só em corte. Eu quero ser um artista dos barbeiros. Cada um vai ter seu alvo. Sim. Eu quero ter 50 barbearias. Eu quero dar workshop. Isso. Eu quero ensinar a cortar, né? Tem gente que não tem sonho também, tá tudo bem. Mas se o cara quer crescer na área, eu acho que tem que ter um alvo. Eu conheço barbeiros, eu trabalhei numa barbearia, e tinha um barbeiro que ele falou que se ele ganhasse R$1.500 estava bom pra ele. E eu falei pra ele... E era tão engraçado que ele era tão popular na barbearia que todos os outros barbeiros tiveram a mesma mentalidade, né? Ganhando R$1.500 pra eles também estavam bom. Exato. E quando eu cheguei, eles viram eu cortando cabelo o dia inteiro, em pé. Eles falavam assim, Joe, como é que você consegue cortar cabelo? Não era? Falou assim, Joe, não dói suas pernas, não? Aí eu falei, não, pra mim é normal. E é normal eu passar o dia ali cortando cabelo e tudo, e a agenda cheia, conversando com os clientes. E aí eu coloquei na mentalidade deles que eles já passam 16 horas na barbearia, 12 horas na barbearia. Se for pra ganhar R$1.500, fica em casa. Falei, você vai passar 12 horas na barbearia, sentado, ou você prefere... Longe da sua família, né? Ou você prefere passar 12 horas em pé cortando, já que é pra passar 12 horas. Exato. E aí mudou a mentalidade dele. Teve um que hoje comprou a barbearia, né? O Gringão. Se ele estiver assistindo isso, um abraço. Parabéns, Gringo e Davidson. E o Davidson também, né? Davidson. Que iniciou. Eles compraram a barbearia. E quando eu cheguei lá, a mentalidade deles era diferente. Era cortar cabelo pra ganhar R$1.500. Sendo que eles podiam ganhar 20 mil. E hoje tem muito barbeiro que ganha mais de 20 mil reais. Exato. É uma realidade próxima. Só que aí você tem que ter o que eu te falei lá atrás. O estudo, o conhecimento. O alvo, né? E o alvo, mirar no que você quer. Com certeza. E aqui eu não vou falar tudo, mas, né, já tô passando todas as dicas de barbearia. No primeiro podcast já acabou, não pode ser assim não, podcast, A minha convidada, que era pra eu entrevistar, me entrevistou mais que eu. Esse é o primeiro. Vai vir muitos e muitos, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que todos vocês que assistiu esse, venham assistir novos episódios. Deixa aí a curtida, deixa o like. E quero agradecer a Dani, meu amor, por ter me apoiado esse tempo todo. E não teria como fazer esse primeiro sem ela. Até, né? Já pensou? E toda a equipe aqui, o Júnior, o Felipe, o pessoal ali que teve a paciência. E é isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer, amor. Obrigada por você ter me convidado, por eu ter sido a primeira. Eu tô muito feliz, só te desejo sucesso, você sabe disso. E eu sei que você vai crescer muito mais. Aqui é só o início do que está por vir, né? Então, que Deus possa abençoar muito esse projeto de vocês. E tô torcendo muito, gente. Sério, eu tô muito feliz tô muito feliz de poder fazer parte aqui também. Então, obrigada. E parabéns.